Beleza. Então, a gente é o grupo A, né, da matéria de prática de eletromagnetismo. Eu sou o Guilherme, a gente tem aqui a Gabriela, a Luana e o Gustavo Henrique. Bom, vamos falar um pouco sobre a eletrização de canudos. Nosso grupo de eletromag é constituído pelos componentes Luana, Gabriela, Gustavo e Guilherme. Nesse experimento, nós fizemos a eletrização dos canudos através de atrito e contato. A eletrização por contato veio através de eletrizarmos o canudo. Nós retiramos a carga dele com um papel higiênico e fazemos o mesmo com outro canudo também em uma posição de pêndulo. E aí a gente pode perceber que como eles ficam com cargas negativas, um repele ao outro, fazendo com que faça uma espécie de gangorra, uma espécie de se eu tenho um canudo aqui, conforme eu vou me aproximando dele, eu vai repelindo o outro. E o atrito é, ele ocorre de uma forma diferente, porque o atrito a gente vai passar o papel por um dos canudos e depois que pegamos um objeto que está com a carga neutra, o exemplo que tem aí no vídeo que vai ser passado já já é o dedo, você vê que esse canudo ele vai tentar se aproximar de certa forma daquele objeto neutro, fazendo com que ele chegue completamente a encostar no objeto, quase como uma forma de uma atração. Aí eu vou demonstrar aqui agora os vídeos do nosso experimento na aula. Esse aqui é o de contato e já esse é o de atrito. E aqui o canudo vai procurando o sentido onde o objeto neutro e de contato ele já vai sendo repelido pelo outro canudo. Nosso objetivo final desse experimento era conseguir eletrizar um canudo ao ponto dele conseguir acender um LED por 1 milissegundo. E nós conseguimos fazer esse LED acender com o canudo, porém os nossos cálculos teóricos, para deixar o LED aceso por 1 segundo, nós precisaríamos de um número absurdo de canudos, muito alto, mais de 1.000 canudos. A gente precisaria deixar o LED aceso por 1 segundo. E a gente acredita que tenha sido pelo comprimento do canudo, por isso que a gente só conseguiu um resultado com um número tão grande. E aqui tem o vídeo do LED acender com o canudo utilizado. Quando quiser já pode ir. Foi. Você pode ver que ele Tá bem fraco. bem fraco. Mas deu certo. Quando quiser já pode ir. Bom, basicamente esse foi o experimento da eletrização dos canudos. E aqui segue a referência utilizada para o trabalho. Oi, eu sou a Luana e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a prática do experimento 1. Eu vou tratar dos dois experimentos, eletroscópio de folhas e bolha de hidrogênio. Bom, o eletroscópio de folhas foi criado por Abraham Bennett em 1787. Ele é um dispositivo idealizado para verificar o desequilíbrio de cargas elétricas de um corpo. Ele é formado por um corpo metálico externo ao invólucro e em contato com um conjunto metálico interno,
formados por um suporte e uma lâmina metálica móvel. Ao aproximar o corpo carregado do contato metálico externo, pode-se observar o deslocamento da lâmina metálica. Esse afastamento é produto da força de repulsão entre a lâmina e o suporte que a sustenta. O corpo carregado causa uma indução elétrica no conjunto, ou seja, se ele estiver com excesso de cargas negativas, ele repelirá os elétrons do condutor para a extremidade oposta dele. A lâmina e o suporte estarão com excesso de elétrons, resultando na repulsão eletrostática na parte externa. E o sistema terá um excesso de cargas positivas, e o conjunto metálico estará polarizado. Bom, aqui é o experimento que eu realizei, e esse aqui é um exemplo encontrado nas fontes. Os materiais utilizados foi uma garrafa de 250 ml PET, uma superfície de alumínio, um prego, uma haste de cobre e duas folhas de alumínio. Primeiro eu furei o suporte de alumínio e a tampa da garrafa e juntei os dois com um prego. O cobre que eu usei foi um fio de cobre que eu desencapei de um outro fio aqui em casa. E nele eu fiz uma pequena haste embaixo, uma pequena curva em forma de gancho, onde eu coloquei as duas folhas de alumínio. Aqui a gente pode ver como funcionou o experimento. Primeiro eu carreguei, o tubo PVC. Eu estou colocando cargas negativas nele, então ele está sendo eletrizado negativamente. E quando eu aproximo da garrafa PET, a gente pode perceber que as folhas de alumínio são repelidas. Como elas estão sendo repelidas, sabemos então que elas estão carregadas também negativamente, uma vez que as cargas negativas repelem cargas negativas, assim como positivas repelem cargas positivas, somente se atraem com polaridades diferentes. Também é notório que elas se repelem entre si, ou seja, cada folha de alumínio tem um conjunto de cargas negativas na sua superfície interior. Então, quando carregadas, elas se repelem, formando um ângulo, possibilitando o cálculo da carga que passa por elas. Eu pude determinar a polaridade das cargas durante o laboratório, onde eu carreguei um capacitor na parte positiva de uma bateria de 9 volts e passei nas folhas de alumínio. Depois de carregar o tubo PVC, eu aproximei ele das folhas de alumínio e notei então que elas foram atraídas, significando então que o tubo estava negativo enquanto que as folhas estavam positivas. Bom, também podemos ver aqui que quando eu encosto o dedo no suporte de alumínio, as folhas voltam para o seu estado inicial, que seriam juntas, Porque eu estou neutralizando o meu sistema. Como meus pés estão no chão, eu estou aterrada, Contudo, quando o PVC está próximo e eu encosto o dedo, as folhas então ficam congeladas, abertas. Bom, agora eu vou falar do experimento bolhas de hidrogênio. Por meio de uma eletrólise, a gente consegue quebrar as moléculas de H2O, transformando-as em H2 e O2. Balanceados, ficam 2H2 mais O2, que tem a forma de gás. O hidrogênio, ele explode muito fácil, e nessa explosão consome o oxigênio, formando água novamente. Vai formar 2H2O. Bom, esse experimento consiste na quebra das moléculas de água, E quando esse hidrogênio é formado, essas bolhas de hidrogênio são formadas, ao entrar em contato com o fogo, podem fazer um som de explosão. Dependendo do experimento, quanto maior for a produção de hidrogênio, maior será o barulho da explosão. Nesse caso, eu fiz um pequeno com um vidro de aproximadamente 500 ml. Eu coloquei uma solução de água e bicarbonato de sódio para fazer a água transmitir eletricidade, pois ela pura não transmite muito bem. Bom, na tampa eu fiz 3 furos, 2 para colocar 2 grafites de 2 mm e um para colocar um cano oco.
Esses 2 grafites eu conectei com um cabo de boca jacaré numa bateria de 9 volts, assim eletrizando, né, passando a carga para os grafites e conduzindo pela água. Essa carga vai subir e vai direto para o cano, caindo então nesse copinho que eu coloquei uma solução de bolha de sabão, que é basicamente açúcar, detergente e água muito bem misturados. No primeiro vídeo a gente consegue ver a produção das bolhas no grafite. Aqui é todo o experimento que eu fiz com todos os materiais, mostrando o funcionamento deles. Tem que destacar também que muitas vezes o tubo ou o cano tem oxigênio dentro deles. Então, para o experimento funcionar de verdade, você tem que esperar um tempo para retirar esse oxigênio. Eu usei um copo com água normal no início, antes de colocar no detergente, justamente para tirar esse excesso de oxigênio, somente depois coloquei no detergente. E aqui a gente consegue ouvir o barulho do estouro das bolhas. E esses foram os experimentos. Muito obrigada, e aqui estão as referências usadas. Olá, eu sou a Gabriela e vou falar um pouco sobre o experimento da pilha galvânica. Este é meu grupo, que é composto por mim, o Guilherme, Gustavo e a Luana. Os materiais usados para esse experimento foram moedas de 5 centavos, arruelas, solução de água e sal, pedaços de papelão, suporte de madeira, um LED, um multímetro e fios. Primeiramente, falando um pouco da teoria e o objetivo desse experimento. O objetivo era construir uma pilha galvânica que fosse capaz de acender um LED. E trata de uma reação espontânea de óxido-redução na superfície da moeda e da arruela. Ocorre uma troca de elétrons entre o zinco e o cobre, em que o zinco perde elétrons, ficando negativo, e o cobre passando esses elétrons para o cobre, que fica positivo. O papelão, nesse experimento, serve como uma ponte para os elétrons, permitindo que essa reação aconteça. E essa propagação de elétrons gera um potencial elétrico que permite que o LED se acenda. Aqui está o experimento, onde o LED se acendeu e foi empilhadas moedas na base, seguido pelo papelão mergulhado na solução de água e sal e, por último, a arruela. Foi tirado o excesso de água do papelão para que não atrapalhasse a reação, e o multímetro foi usado para medir a tensão gerada pela essa pilha. E por último conectou-se o LED. Aqui tem as referências para esse experimento. Bom, então vamos lá para a apresentação do experimento da lâmpada com grafite. Meu nome é Guilherme Clauber e eu fui o responsável pelo mesmo. Bom, apresentando o grupo que eu faço parte, né? Meu nome é Guilherme, como já foi citado. Temos Luana, Gustavo Henrique e a Gabriela Neves, pertencentes ao meu grupo. Para a realização deste experimento, foi utilizado 4 materiais. O primeiro é o grafite, né? Que seria a nossa resistência na lâmpada. Para energia, utilizamos uma fonte, também uma bateria, né? Mas acabou que o experimento ele se concretizou com o uso de uma fonte na faculdade, uma vela e um pote de vidro. Ok, explicando um pouco mais sobre a teoria por trás desse meu experimento, né? O experimento da lâmpada ele é um exemplo clássico, né, de como a eletricidade pode gerar calor e luz. Nesse experimento, a gente tem um filamento de grafite que ele é inserido numa lâmpada de vidro, né, no nosso caso um pote, e quando passa-se uma corrente elétrica através desse filamento, ele aquece e emite luz. Por que isso ocorre? Basicamente devido ao conceito de resistência elétrica
do grafite, né, que converte a energia elétrica em calor, tornando o filamento incandescente. A cor e a intensidade da luz dependem da temperatura do filamento. Este experimento, no caso, ele foi essencial para o desenvolvimento das lâmpadas incandescentes no final do século XIX e ajudou muito a compreender a relação entre eletricidade, calor e luz. E agora, sem mais delongas, como o experimento ficou. Como podem ver, né, a gente tem a nossa lâmpada aí, a pote de vidro, esses jacarés provém da fonte que nós usamos, né? A gente usou cerca de 18 volts de tensão, uma carga de 5,2 amperes e a nossa lâmpada incandesceu. A vela, basicamente, ela serve como nosso gerador de vácuo, né? Porque sem o vácuo a dissipação de calor seria bem maior. Então, basicamente, a gente acende essa vela e veda o vidro para que, assim, quando a vela apagar, não terá mais oxigênio. Não tendo mais oxigênio, estamos sob situação de vácuo. E como visto, a nossa lâmpada funcionou, está aí brilhando, e esse foi o experimento da lâmpada elétrica. Muito obrigado. Então, a gente vai fazer uma breve discussão aí, né, sobre os experimentos que a gente acabou realizando durante a semana. Cada um vai falar um pouco sobre a sua experiência e como foi realizar cada experimento aí. E podemos começar, né? Vai falar primeiro. Acho que eu posso falar primeiro sobre o do canudo, né? Que é a eletrização dele, que nada mais é pelo atrito, que a gente pegava um pedaço do papel higiênico, e a gente eletrizava os dois canudos, deixando eles com cargas semelhantes, né? Não neutros. E a partir do momento que a gente encostava um perto do outro, a gente via que eles se repulsavam, né? Um levantava e a gente tentou alcançar uma determinada angulação na aula, né? A gente chegou pouco perto do que a gente queria, não lembro, acho que foi 45 graus que a gente conseguiu, né? Foi 62. 62 aí. Foi quase, né? A gente queria chegar, Em 180. mas foi bem interessante esse experimento do canudo. Rendeu bastante risada lá pra gente na hora e tudo mais. Foi legal. Ótimo. Só que Rapaz, mas... na hora de calcular a quantidade de canudos, né, bateu um número muito alto. Bateu um E número eu acho muito que foi alto pelo pela comprimento do carga. canudo. É. Sim. Verdade. E a gente também começou errando ali, né, a maneira de eletrizar o canudo, que a gente estava indo e voltando. Foi. A gente tava tirando e colocando a carga, né? Tirando e colocando a carga. Exato. Deixando ele neutro de qualquer jeito. Uhum. Ficamos um tempão nessa. Uhum. Assim, Mas não no acho final, errado a gente achar mais de 1 milhão de canudos, não. no final conseguimos 257, né? Mas mesmo Tá assim bom. é muito alto. É alto, como a Luana falou, por causa do comprimento do canudo, né? Uhum. Sim. A gente também não tinha tanta informação assim, né, de massa, espessura, material, tudo. Foi. É. E no Mas é final, isso. pelo menos, deu pra acender o LED, né? Pelo menos a gente conseguiu. Era o principal, Funcionou. né? O principal. Uhum. É isso, gente. Próximo experimento. O próximo é o eletroscópio de folhas, né? Exato. Ele foi bem simplesinho de montar. Eu só precisei mesmo de cobre. E a parte mais difícil foi ter que serrar uma peça aleatória de alumínio aqui em casa, porque eu não tinha nada. E aí eu tive que serrar um pedaço da cortina, daquela haste da cortina, eu serrei aquilo. Mas funcionou também. E lá no laboratório, para a gente descobrir a carga, o professor emprestou um capacitor. E aí eu e a Gabi, a gente carregou ele, né, positivamente na bateria de 9 volts. E aí com isso a gente conseguiu descobrir que o canudo estava eletrizado negativamente. Mas, Esse foi o mais simples. sim. Eu e o Gustavo, a gente acabou não conseguindo acompanhar esse aí, né?
Mas com o videozinho que você mandou lá no nosso grupo, a gente viu o funcionamento aí. Foi bem legal. Parabéns. A gente tava focado no da lâmpada nessa hora aí, foi? Né? Acho que era isso. Exato. É que o da lâmpada é difícil. E depois saiu da bolha de hidrogênio, né? Esse foi tranquilo também. Eu acho que o maior problema que eu tive foi para fazer a vedação. A vedação é difícil de fazer. Eu enchi de cola lá e mesmo assim estava vazando ainda. E com a bateria também. Eu estava usando uma bateria usada e estava passando pouquíssima carga. E eu pensando que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Depois eu comprei uma e foi rapidinho o experimento. Foi bem legal. Eu acho que é o mais, realmente o mais legal de se ver, né? Pra você ter uma experiência ali de ver uma bolha simples explodindo assim, eu acho bem legal. Foi super legal. Eu queria ter feito o grandão. Teve um grupo que fez um enorme, a explosão foi super alta. A minha foi só um... Mas foi legal. Que negócio, tem que ser funcional, né? Se foi funcional, É, ótimo. funcionou tudo bem, então tá ótimo. Vamos lá, da pilha galvânica, quem foi que foi responsável? Esse foi eu. Também foi mais simplesinho de montar. Era empilhar as moedas, o papelão e a arruela. A gente só tava com um pouco de dificuldade, que ficava confundindo a ordem, né? Na hora de colocar. Mas aí deu certo. A única dificuldade também foi quando tinha que estar bem empilhadinho e também a arruela estava um pouco comprometida, né? Aí era preciso lixar um pouco para melhorar a reação e o papelão não podia estar muito molhado para também não atrapalhar a troca de elétrons. Ah, legal. Esse aí a gente também não conseguiu acompanhar, né, Gustavo? Foi bem pouquinho a gente acompanhando esse daí, foi só na torcida por elas. Por causa que a gente tava no desenrolo da lâmpada lá que vai ser o próximo. É. A experiência foi ótima quando acendeu o LED. Eu não achei que fosse acender, a gente ficou um tempão tentando, né, Gabi? E não passava a voltagem, a gente foi medindo a voltagem, nada. Passando 1 volt só. Mas no final deu certo. Que bom. O bom é também que, pelo menos na nossa turma, assim, a gente teve uma gestão de conhecimento bem legal, né? Tipo, no sentido de, tá dando errado aqui, e a galera ia lá e pelo menos ajudava um pouco. Sim, todo mundo se ajudou, foi muito bom. Tá bom, né? Da lâmpada acabou que eu fiquei responsável, né? Já tô com o Gustavo aí, mas assim, não acho um experimento difícil, só que ele se tornou difícil pra caramba. Foram Né? várias tentativas, né? Foram várias tentativas. Pote da avó do cidadão aí que, né, infelizmente não pôde ser devolvido. Já foi de F. E também vários grafites, né? 07, 05, 09, 3. Tava botando até o lápis lá pra ver se acendia já. Pois é, acabou que ele acabou dando certo porque a gente basicamente dobrou a tensão, né, ali, né? A gente usou uma bateria de 9 volts que não tava dando reação nenhuma, a gente foi lá e botou 18, 20. E aí, graças a Deus funcionou, né? Na minha apresentação vai dar pra ver. Mas eu acho que o nosso, assim, pelo menos nas nossas primeiras tentativas, acho que o grande erro estava na vedação. Acho que a gente não estava conseguindo vedar muito bem e deixar a vácuo lá dentro. Sim. Ao ponto do grafite acender, né? Sim. Então, Até a Teve gente o problema recomenda. da tampa de metal. Exato, tava puxando carga também. Pois é, aí eu acho que por causa disso a gente não conseguiu também ter o efeito esperado no início. Uhum. É aquele negócio, né? Engenheiro ele vai testando até dar certo. Então a gente dobrou a atenção ali e é isso. Acendeu, tá lá brilhando bonitinho. Ótimo. É isso. Alguém tem algo a Achei mais a legal acrescentar? também que o grafite ele rompeu depois, né? Ele queimou todinho. Sim.
Pois é, eu até acho que a Gabriela acompanhou que eu fui fazer um teste, que eu usei aquela fonte que tem no nosso laboratório lá, né? E aí eu prendi o jacaré só no grafite, tipo, sem vedação nem nada lá, e testei para ver se ele tava realmente aquecendo. Aí ele derreteu. Ele derreteu. Aí- E aí depois eu fui e testei lá na nossa lâmpada já. Aí funcionou. Foi ótimo. Foi ótimo mesmo. É sempre uma empolgação, né, quando funciona. Sim. E um A gente estresse fica na quando não funciona. expectativa. É, nem fala. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação. Nossos experimentos estão, né, vão ser apresentados aí e até a próxima. Tchau.